Oi, professora, boa noite. Aqui é a Maria Eduarda. É, a minha apresentação vai ser sobre trocadores de calor. Vamos lá. Pronto. O que são trocadores de calor? Trocadores de calor são equipamentos que vão fazer a realização da troca térmica entre dois fluidos. Eles possibilitam que haja o resfriamento ou aquecimento de um fluido específico, né? No caso, é o que está sendo utilizado. E aí eu vou tocar em três pontos específicos. O primeiro vai ser os principais tipos de trocadores de calor, que eu vou só citar alguns, e vou entrar a fundo em especificamente três trocadores. Se não me engano, quatro, mas vou colocar três. E vou falar também sobre o mecanismo de transferência de calor por meio turbulento, mecanismo de transferência de calor por meio molecular e vou classificar os trocadores de calor, que no caso são alguns que eu vou abranger um pouco mais a fundo. Então vamos lá. Os principais tipos de trocadores de calor. Nós temos os trocadores de, do tipo de tubular, que eles são mais utilizados, os trocadores aletados, que eles aumentam a área de troca térmica, assim como também os trocadores de radiadores, né? Os trocadores de placas, eu vou especificar um pouco mais sobre o trocador de placa e trocador tubular, os trocadores em espiral, os trocadores de casco e tubo, que é a mesma definição para os tubulares, né? Ou seja, eles têm tubos dentro deles. Então, a troca térmica do fluido vai ser por meio indireto, que eu vou explicar já já. Vamos ter também o tipo de trocador evaporador, que nele há mudanças de fase, assim como a torre de resfriamento, que também há mudanças de fase. Então, temos o último também, que é o serpentinas e camisas. Eles são utilizados ao redor de reatores, né? Que faz o envelopamento na troca térmica. Então, vamos lá especificar. Mecanismo de transferência de calor por meio turbulento. Bem, essa etapa nós podemos dividir em três, no caso, não é nenhuma etapa, né? Citações do tipo de mecanismo que pode ter no meio turbulento, que é pela convecção, pela transferência de calor por um processo de mistura, ou seja, quando o fluido se mistura com um outro, e aí ele entra em uma constância térmica, né? Que no caso vai variar conforme o que você quiser, né? A temperatura que você estiver necessitando. E só que essa variância só existe é, se a temperatura de cada fluido estiver de acordo para chegar na constância final que você deseja. Então, a transferência de calor também tem um tipo de transferência de calor entre dois fluidos com temperaturas diferentes, que foi o que eu acabei de citar. E uma coisa que eu não coloquei aqui do trocador de calor é o seguinte: o trocador de calor é muito importante em gastos, né, em financeiro, porque se você está precisando aquecer um líquido, vamos supor que você utiliza gás para fazer esse aquecimento do líquido, para não precisar estar ali direto esquentando, aí desliga o gerador de gás, liga de novo, para fazer com que o equipamento que esteja fazendo a temperatura do seu líquido elevar, né? O trocador de calor, ele justamente vem para não precisar fazer isso, né? Não ter esse gasto desnecessário. Assim como também gasolina, tem vários tipos de você aquecer um líquido, né? Então, o trocador de calor é justamente para isso. Fica constante ali, um líquido sempre quente, né? E o outro sempre ameno, que vai ficar um fazendo balancete, certo? Vai ter a movimentação dele,
que no final da etapa do processo vai chegar na temperatura que você deseja. Então você não precisa ficar direto esquentando, desligando. Ah, passou da temperatura, vamos ter que desligar isso aí porque o líquido tem que esfriar um pouquinho. Ou então o líquido está gelado demais, vamos ter que esquentar. Liga aí, não sei o quê. Não. O trocador de calor ele vem justamente para isso. O seu sistema ele já é dimensionado para que no final do processo saia na temperatura que você deseja. Então, vamos lá. Temos também o tipo de mecanismo de transferência de calor por meio molecular. E aí ele tem três tipos também de mecanismo. Tem um mecanismo de condução, que vai acontecer no meio sólido, transferência de calor em uma superfície aquecida para o fluido, né? Ou seja, vai ter contato com uma superfície, o fluido não vai estar misturado, e a transferência de calor pela ação das moléculas. Ou seja, vai ser justamente pela movimentação molecular. É aquela história, né? A molécula se move muito, então ela vai ter uma temperatura térmica elevada, porque ela está se movimentando muito. Nesse processo de agitação, ela vai transferir a sua temperatura para a molécula mais próxima. Então, fica nessa, fica nessa, fica nessa, e aí tem a transferência de calor. Agora eu vou passar para a classificação dos trocadores de calor. Na classificação dos trocadores de calor, nós temos o processo de construção e o processo de transferência. Então, vamos lá. No processo de transferência, nós temos o contato direto e o contato indireto. No contato direto, existe a mistura dos fluidos, ou seja, os fluidos eles vão estar misturados um ao outro. Então, nesse contato direto, é importante com que você saiba colocar é, a temperatura exata em cada fluido, porque assim que eles se misturarem, eles vão entrar em constância. Então, o trocador de calor é justamente para que o resultado final fique na temperatura que você deseja. Então, a mistura dos fluidos ela tem que dar esse resultado. E o contato direto, o processo de transferência por contato direto, ele vem por meio disso. E aqui eu coloquei um esquemazinho que ele vem ressaltar como é que funciona, né? Entra um vapor, certo? Junto com a água resfriante, o vapor está mais quente, junto com a água resfriante, e aí nesse processo de mistura dos fluidos, há o aquecimento da água. E o vapor quente que entrou aqui, ele vai sair não condensado. Então fica nesse processo, o vapor entra, e o vapor entra quente, sai não condensado, a água entra resfriada e sai aquecida. Por quê? Porque aqui dentro teve uma constância da mistura dos dois fluidos, o vapor que entrou quente e a água resfriada. Aí vai ter a troca de calor. Agora, o processo de transferência por meio indireto. Por meio indireto, como o nome já diz, eles não vão ter essa conexão direta, como teve com o vapor e a água resfriada, que também pode acontecer com líquido-líquido, tá? Então, não existe o contato direto entre os fluidos. Sempre vai ter algum material que vai separar um ao outro. Pode ser uma tubulação, pode ser uma chapa. Então, tem o fluxo contínuo e tem o armazenamento. O fluxo contínuo, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que temos duas tubulações aqui, certo? Uma em cima e outra embaixo. Então, o fluido quente, vamos supor que é esse de cima, ele vai para lá. E o fluido frio, ele vai para lá. Então, fica direto assim. O fluido quente, o fluido frio. Fluido quente, fluido frio. E na verdade é só uma tubulação e o fluido frio fica em volta da tubulação do fluido quente. Então, o que acontece? Esse fluido frio, ele vai dar tipo um envelopamento no, na tubulação onde está o fluido quente. O que isso acontece? Essa tubulação, ela automaticamente vai esfriar e vai passar a troca o resfriamento, né, vai passar para o fluido quente. Então, ele vai esfriar. Então, conforme vai essa tubulação vai descendo ou vai direto, como seja o seu sistema,
conforme for o andamento, ele vai esfriando cada vez mais. Então, no final do processo, vai chegar a uma temperatura muito mais baixa do que o fluido quente que entrou, entendeu? Assim também pode ser vice-versa, né? O fluido frio pode estar dentro da tubulação e o fluido quente ao redor. E aí, no final, o fluido dentro da tubulação vai sair quente. E há também o armazenamento, que no caso é deixar os fluidos separados, lógico, mas que tenham contato com algum material, uma chapa, por exemplo, né? Vamos supor que a gente está com um tanque aqui, tem um tanque completo aqui, e no meio do tanque, a parte de baixo do tanque está cheia de água quente, no meio tem uma chapa que, que faz essa separação dos fluidos, e em cima está um fluido frio. Então, conforme a temperatura do fluido frio e a temperatura do fluido quente for acessando a chapa, a temperatura dos dois fluidos vão se conectando. Então, vai ter um momento que eles vão chegar em constância. Ou seja, diferente do fluido contínuo, eles não vão ter direta movimentação, entendeu? Uma hora vai chegar o momento de constância dos fluidos. Só que o fluido vai estar parado. E agora vamos para a construção. Né? A construção, quando eu me refiro à construção, é mais os tipos mesmo de trocadores de calor. Né? Eu vou começar pelos tubulares, que são bem mais extensos. E os tubulares eles são divididos em duplo tubo, cascos e tubo e serpentinas. O duplo tubo, ele é um tubo dentro do outro, né? Então, é o exemplo que eu dei, né? Tem bem aqui. Escoamento paralelo, por exemplo. É um tubo dentro do outro. Esse fluido aqui, esse tubo aqui, ele indica que tem uma entrada do fluido quente, né? A temperatura quente. Então, ele está entrando aqui. Tem um fluido quente entrando aqui. Já aqui está saindo a temperatura quente, certo? E aqui uma outra tubulação, certo? Que é essa mais escura aqui, que é justamente onde o fluido frio vai passar. Aqui entra e aqui sai. No escoamento paralelo, o que acontece? As entradas, elas são sempre paralelas umas às outras, é, não são, como é que eu posso dizer? Não são, eita, fugiu a palavra, mas elas não são, vixe Maria, espelhadas, vamos dizer assim, né? Mas não é essa palavra que eu queria falar. Então, o que acontece? Está aqui o fluido quente entrando e está aqui o fluido frio entrando também. Elas estão paralelas umas às outras. Os fluidos paralelos, eles entram no mesmo lado e saem do mesmo lado. E quando a gente olha aqui graficamente, o que acontece? A área de entrada dos fluidos é bem maior, entendeu? O gradiente é muito maior. Então, logo vai ter uma troca de temperatura muito grande na entrada. E já no final, ó, na saída, a temperatura ela vai se igualando, chegando a ficar constante, entendeu? Então, constante que eu digo, elas vão se encontrar. Elas vão se encontrar e vão entrar em constância. Por quê? Porque o fluido frio e o fluido quente, em certa etapa do processo, se você quiser que eles fiquem constantes, eles vão ficar constantes. Mas se você quiser que o seu processo ele se encerre na metade, então um dos fluidos vai ficar com a temperatura mais amena, enquanto que o outro não. E aí, explicando melhor, né? A temperatura de entrada, ela fica bem maior nos dois fluidos, né? E se o trocador de calor ele for curto, né? Se ele for pequenininho, essa configuração ela se torna muito interessante, porque vai ter uma grandeza maior dessa troca de calor. Então, na região de entrada, né? E aí, no final dos fluidos, eles ficarão constantes e não irão interferir em nada um no outro, porque já está constante como deveria ser. Então, para um trocador de calor rápido, essa é a configuração excelente. É a mais eficiente que tem.
Quando eu digo um trocador de calor rápido, eu me refiro a trocadores de calor não muito extensos ou que não tenham muitas serpentinas, entendeu? Que seja pequenininho mesmo, que seja bem rápido. E aí o outro tipo de trocador de calor, que é do duplo tubo, é o escoamento de contracorrente. Aqui a gente já pode ver que a entrada e a saída dos fluidos é diferente uma da outra, né? Elas não estão mais em paralelo como no outro esqueminha que eu mostrei. Então tem a tubulação do fluido quente aqui no meio, que é essa cinza, aqui é a entrada, e a tubulação do fluido frio, que é a temperatura do frio, né, do fluido frio, está saindo aqui, diferente do outro. E aqui da mesma forma, quando a gente pode ver aqui, ó, a temperatura quente está saindo e a temperatura fria entrando. E aí, os trocadores de tubos concêntricos, né, que é como eles são chamados, eles também são um tubo dentro do outro, que tem fluidos escoando dentro da tubulação interna e outro fluido escoando na tubulação externa. O, o escoamento paralelo e o contracorrente, eles são a mesma coisa, certo? São fluidos, a mesma coisa que eu me refiro é sobre a sua definição. São fluidos diferentes que vão estar em movimentação constante em tubos diferentes, né? E sempre vai haver dois fluidos dentro da troca. Um que vai resfriar e o outro que vai aquecer. E aí os fluidos, eles vão entrar com temperaturas diferentes e vão sair, né? Com temperaturas diferentes das que entraram. Aqui no esqueminha, vendo graficamente, o que acontece? Por conta da entrada do fluido quente ser perto da saída do tubo do fluido frio, a gente pode ver aqui que há uma diferença, ó, o fluido quente e o fluido frio. Nesse caso aqui, as temperaturas elas são mais constantes, diferente da outra aqui de cima, que o gradiente de entrada já era muito diferente do outro, era muito alto. Eles tinham uma área de troca de calor muito grande. Aqui já não. Aqui já não tem essa configuração. E aí, nesse do tubos concêntricos, né? Ele permite com que o fluido frio ele saia mais quente que o fluido quente, entendeu? Por conta dessa disponibilidade dele da entrada do fluido quente ser próxima da entrada do fluido frio. E aí esse fluido ele vai aquecer, né? O fluido quente que está saindo, ele vai aquecer até determinada temperatura e o fluido quente vai esfriar também até determinada temperatura. Eles nunca vão ficar constantes, sempre vão ficar assim, como mostrado graficamente. E aí nós temos nesse esquemazinho a utilização de grampos também. O que acontece na utilização de grampos? Quando tem uma troca de calor muito grande, deixa eu abrir aqui. Ó, aqui nós temos o trocador de calor, certo? Temos a entrada do fluido e temos uma outra entrada aqui. Nesse aqui é o concêntrico, tá? Porque, como dá para observar aqui, há um fluido de entrada aqui e o outro fluido de saída aqui. Então, eles são concêntricos. E aí, o que acontece? A utilização do grampo é para que tenha um, uma, uma um que tenha a troca de calor muito mais rápida, muito mais ágil. Então, a entrada do fluido aqui, ele passa para cá, para cá, para cá e sai. Enquanto que o outro está entrando, só que a troca de calor, ela só vai ocorrer aqui, nessa parte onde tem a entrada do ânulo, que é o que ele está mostrando aqui, né? Não vai haver troca de calor aqui, ó, que é no grampo que a gente chama. Grampo a gente chama disso aqui, a ponta que fica fora da segunda tubulação, a tubulação externa, entendeu? Então só vai haver troca de calor aqui. Ele é bem eficaz quando tem áreas muito grandes, né? Porque trocador de calor
quando é muito grande, ele acaba perdendo a eficácia dele. Então, nesses casos, a utilização de grampos é bem interessante. Deixa eu ver aqui. E aí temos dois tipos de grampos, né? Os grampos cotovelos, que são esses lisos, e eles são para tubulações que não são de linhas retas, né? Para não ter linha reta. Então, os grampos de cotovelo, você coloca e ele vem fazendo essa esquematização aqui, silhuetazinha, né? Como se fosse uma silhuetazinha. E aí, isso aqui é bom para quando não tem uma área muito extensa, muito grande para você colocar o seu trocador de calor. Então, você coloca os grampos aqui e pronto. O seu trocador vai estar completinho, vai ter a mesma eficiência, sendo que vai estar ocupando menos espaço. E tem o trocador de calor corrugado. O trocador de calor corrugado ele é bem mais eficiente porque a troca de calor ela se torna maior por conta da corrugação na tubulação. Então, ele é bem mais eficiente. Vamos agora aqui pro casco e tubo. Os trocadores de calor casco e tubo, eles têm vários tubinhos dentro. Ó, esse aqui é o tipo escoamento cruzado, certo? Dos fluidos. Ou que tem, como eu posso explicar? Tem várias chapas aqui e tem as tubulações. Então, o fluido entra, eles não se misturam. O fluido entra, passa pelas tubulações, né, externamente, como se fosse um envelopamento, e o fluido que está dentro dos tubos, ele vai ser afetado, assim como o externo também, ele vai ser afetado, ocorrendo a troca de calor. Aí explicando aqui, o escoamento é cruzado, né, eles podem ocorrer com mistura ou sem mistura, mas nesse exemplo aqui é sem mistura, e, e esse aqui ele tem a placa, como eu expliquei, que vai evitar com que o fluido entre em contato com ele mesmo em diferentes posições no trocador de calor. Temos o cruzamento com mistura, aqui já tem a mistura dos fluidos, né? Que ele escoa dentro de um lado para o outro, né? Em sentido cruzado, e os fluidos eles estão dentro de deodutos, né? Tá aqui dentro dos deodutos. Esse aqui já não tem placas como o outro, né? Dessa forma, os fluidos eles ficam fora do tubo mesmo e vão se misturar. Temos também esse esquemazinho aqui, que mostra como funciona um trocador de calor, né? Aqui nós temos os tubos, os cascos, que é o que vai rodear o trocador de calor, a saída do casco, a entrada do casco, a caixa de distribuição dianteira, a traseira, a saída dos tubos, a entrada do casco e chicanas. Então, o que acontece aqui? Os tubos, eles estão passando um fluido, certo? Vamos supor que seja quente, está passando um fluido quente. E esse branco aqui são os fluidos frios. A água entra, vamos supor que o fluido seja água. A água entra e que é a branca, né? E ela vai ter a movimentação dentro do trocador de calor casco, porque por conta das chicanas que vão fazer essa auxiliação. O que acontece se não tiver chicanas? Chicanas é como se fossem umas placas. A gente coloca umas placas assim, na verdade não são placas, são como se fossem uns tubinhos mesmo, só que fechados. As chicanas são colocadas aqui no meio, justamente para que o fluido que está entrando, que ele é solto, que não está dentro da tubulação, ele não fique sempre em linha reta, assim, pá, 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 pá. Ele faça a movimentação de cima para baixo, entendeu? E faça essa agitação toda. E aí faz com que o aquecimento ele seja mais eficaz, que a troca de calor seja mais eficaz, né? As chicanas são barras, as quais são responsáveis pelo direcionamento do fluido do casco, né? Ela vai direcionar também para onde vai a água. Se a água entrasse por aqui, ela ia vir para cá, por conta da configuração das chicanas também. Mas como ela está entrando aqui, ela vem para cá e sai aqui.
E ela também ajuda na eficiência da troca. Sem as chicanas, a tendência do fluido seria de entrar e sair, sem a movimentação, que é o como eu expliquei. Agora vamos para as placas. Outro tipo. Essas placas ela é bem mais simples, então como é que ela funciona? Ela é bem mais simples no caso na, na, na manutenção em si. Eu vou explicar já já. Então, como é que funciona? Ela tem bocais acoplados aos quadros, né, na extremidade de entrada e de saída do fluido. Tem as placas que são suportadas pela barra guia superior, que são essas aqui de cima, que são como se fossem suportes, né, para segurar elas. Tem os furos que, que vão fazer o escoamento nos canais alternativos, né? Tem as gajetas especiais, que são como se fossem as roldanas. A montada, que também são roldanas, só que ela fica na placa VEDA, né? Que é o canal entre uma placa e a próxima. E cada placa ela tem um significado, né? O significado que eu digo é uma nomenclatura. Tem a placa A, a placa B e a placa A, que elas são alternadas de forma alternativa, que elas são montadas de formas alternativas. Vem a placa A primeiro, depois a placa B, logo em seguida a placa A e assim repete o processo. E tem a barra inferior, que ela garante justamente o alinhamento absoluto de todas as placas. Esse trocador de calor é excelente porque se quebrar em algum momento e precisar fazer a troca de uma placa, é só ir lá tirar a placa e botar outra no local. Então não precisa desmontar todo o sistema. E aí tem a troca térmica, né, pelas placas. De um fluido, ele desce e o outro sobe. Então as placas elas ficam bem próximas umas das outras, e o que faz com que esse trocador seja bem mais compacto do que os tubulares, né? Porque se uma placa está mais próxima do que a outra, como a senhora pode ver aqui, ó, tem uma placa bem próxima da outra, então vai ter mais movimentação dos fluidos, né? Vai ter esse jogo de cintura aqui, porque o fluido vai subir enquanto o outro desce, o fluido sobe, o outro desce, o fluido sobe, o outro desce, de forma bem instantânea e também com mais movimentação. E é aquele negócio, quanto mais movimentação, mais vai ter a troca térmica. E como eu tinha citado, eles são bem fáceis de desmontar. Então, se der algum problema em alguma placa, a manutenção é bem mais fácil. E é isso, professora. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu paro? E é isso. Falei um pouco de troca térmica, ou de trocadores de calor, citei alguns exemplos. E eu espero que dê certo. Tchau, professora. Boa noite, viu? Obrigada.